Olá pessoal, vamos à nossa segunda aula sobre ortografia, ou seja, o estudo da forma correta de se escrever as palavras. Nessa aula vamos estudar o uso do hífen, que antigamente era chamado de traço de união. Passamos 5 aulas sem estudar ortografia, estudando morfologia. Pelo seguinte, antes de entrarmos no assunto de hífen, nós precisamos desenvolver outros conceitos como derivação e formação de palavras, para que as aulas seguissem uma sequência lógica. Agora, nada impede, é claro, que quem queira adiantar o estudo, em algum momento do nosso curso, assistir uma aula posterior. Nada impede. Recordando uma das nossas aulas anteriores, nós vimos que existem 2 processos de formação de palavras em nossa língua, a derivação e a composição. A derivação ocorre quando, a partir de uma palavra inicial, nós formamos uma nova palavra, sendo que essa nova palavra vai ter apenas um radical. A composição acontece quando a nova palavra formada tem 2 ou mais radicais. Entre os casos de composição pode ocorrer a aglutinação, que é quando há perda fonética, e a justaposição, quando não há perda fonética. Quando ocorrer casos de aglutinação, pelo menos a princípio, não pode ocorrer o uso de hífen. Segue uma sequência de quadros. A primeira regra de hífen obrigatório que nós vamos estudar é nos casos em que haja composição por justaposição, em que o primeiro elemento seja um substantivo, adjetivo, numeral ou verbo. Como exemplos, ano-luz, afro-brasileiro, primeiro-ministro, guarda-roupa. Atenção, porque existem algumas exceções a essa regra, como manda-chuva e paraquedas. Segunda regra, composição por justaposição, em que o primeiro elemento seja a, além, a quem, recém, bem, sem, como exemplos, além-mar, a quem-mar, recém-nascido, bem-amado, sem terra. B, o advérbio mal e o segundo elemento começar com vogal, H ou L. Como exemplos, mal-humorado, mal-amado, mal-lavado. Terceira regra, derivação prefixal nos seguintes casos. A, prefixos ex, pré, vice, pró, pós. Exemplos, ex-namorada, pré-datado, vice-presidente, pós-graduação. B, o prefixo termina em M, N, O, enquanto o termo seguinte começa por vogal, H, M, N, P, B. Exemplos, pan-americano, autoesporte. C, o prefixo termina em vogal, R ou B, e o que vem depois começa com H. Exemplos, sub-humano, anti-herói, super-homem. D, o prefixo termina em B ou D, e o termo seguinte começa por R. Exemplo, sub-região, adrenal. Quarta regra, nomes compostos de espécies biológicas, como bem-te-vi e couve-flor. Não se usa hífen a princípio em locuções substantivas, adjetivas, adverbiais ou pronominais, como fim de semana, cor de vinho, cada um, abaixo de. Mas existem exceções, como água marinha, cor de laranja, etc. Nesse caso, precisamos usar o bom senso. Na próxima aula, introduziremos o assunto de sintaxe, ou seja, o estudo da palavra relacionado com sua função na frase.